paixão por tecnologia, inovação e pessoas. Essa é a Techware, uma das mais importantes empresas de software para folha de pagamento e sistemas de RH e que já está há mais de 30 anos no mercado. Hoje eu vou conversar com a Aline sobre os processos comunicacionais da Techware. Tudo bom? Tudo bem. Pode contar um pouquinho mais para a gente sobre essa parte institucional da Techware? A Techware é uma empresa de 31 anos de mercado, é uma empresa de tecnologia, de software para folha de pagamento e RH. E a gente atende empresas de grande porte aí no mercado há muitos anos e somos aí um dos principais players do mercado no que tange a folha de pagamento, tanto na modalidade cloud quanto na modalidade BPO. Então a gente está nos maiores eventos, no Conar, na Expo Management, e o nosso propósito, que a gente tem um trabalho forte de cultura aqui que a gente reforça sempre, é encantar o mundo com tech designer. E isso vai desde os clientes até as nossas pessoas. Na verdade, o processo inverso, né? Começa com as nossas pessoas e expande para o mercado. Tá. E a nossa grande curiosidade, para começar a nossa conversa, é entender como uma empresa de tecnologia traz nesse viés tão fortemente o relacionamento com pessoas. Sim. Tanto clientes quanto seus colaboradores. Sim, com certeza. A gente entende que o relacionamento com as pessoas, ele realmente parte da organização, né, e expande para o mercado. Então, inclusive, o nosso reposicionamento de marca recente, que a gente está para anunciar, é a experiência do colaborador de ponta a ponta, com o nosso software de folha de pagamento RH, o Revolution. Então, desde a parte da contratação até toda a experiência, a retenção, pode ser feito também no software e nos modos de RH que a gente comercializa. Então sim, a gente tem um trabalho forte dentro da Techware, de RH, com a área de pessoas, comunicação e cultura, mas a gente entende que esse é um movimento natural, de o que a gente pratica aqui, a gente também consegue levar através da nossa cultura para o mercado. Né? De dentro para fora? De dentro para fora. E quais são os valores? Vamos falar um pouquinho sobre a cultura da Techware. Perfeito. A nossa cultura é uma cultura muito forte. Alguns anos atrás, alguns anos antes da pandemia, a gente contratou uma consultoria que conseguiu reunir aí todas essas informações e consolidar e estruturar a parte de cultura. A gente acredita muito em parceiros, em especialistas do mercado que conseguem trazer toda a sua expertise para ajudar a gente em projetos como esse. Então o projeto de cultura foi uma amostra, onde a gente trouxe esse especialista, fez trabalho, incluiu todos os tech designers, que é como a gente chama as pessoas por aqui, para que também opinassem, para que dessem a sua visão, e a gente colocou tudo isso, materializou no nosso book de cultura. Então a gente tem aí elementos que são muito fortes e marcantes, que as pessoas conseguem presenciar muito no dia a dia, como carinho, como design, o cliente, dinamismo, que são coisas que a gente já tem, imprime e que são aspiracionais também no sentido de a gente quer intensificar, melhorar e que todo mundo sinta isso no dia a dia cada vez mais. E o propósito, como eu disse, é encantar o mundo com tech designer, né? Então, a tech design que a gente fala é o nosso jeito de fazer as coisas, que está muito inspirado nos nossos valores. Então, o carinho, o design, o dinamismo, o cliente, são realmente valores que a gente preza muito e são coisas que as pessoas realmente presenciam aqui dentro. Tanto que um dos grandes marcos da nossa cultura é o tempo de casa. A gente tem pessoas aqui de 10, de 20, de 30 anos de empresa, sendo que a própria empresa, a própria Techware tem 31 anos, né? Então as pessoas elas chegam e elas ficam muito tempo aqui. Elas criam raízes, elas criam histórias, as famílias se conhecem, né? Então não só as pessoas. A gente chega no jantar de final de ano, ou algum evento, as pessoas, como é que está seu marido, sua esposa, como é que estão seus filhos? A gente tem uma relação para além do ambiente de trabalho que é muito positiva. E a gente sente que isso é reflexo da nossa cultura. Realmente o valor carinho é muito presente e as pessoas ficam muito tempo justamente por isso. A gente tem uma série de ações de tempo de casa para valorização porque é uma característica muito forte da nossa cultura. As pessoas ficarem aqui, as pessoas gostarem realmente. E é perceptível quando a gente chega na empresa, o carinho está nos detalhes, né? Seja num relacionamento interpessoal ou num espaço físico. E aqui é tudo muito bonitinho, tudo muito organizado, cada detalhe é pensado no colaborador, no bem-estar do colaborador, né? Exatamente. A nossa área, né, comunicação interna está dentro de pessoas, comunicação e cultura, então dentro do RH. E a gente acredita que os símbolos e sistemas da nossa cultura, que são todos esses detalhes que impactam sim o nosso dia a dia, são muito importantes, são imprescindíveis para mostrar o que é a nossa cultura. E todos esses detalhes, desde a entrada, a forma como a gente gosta de receber as pessoas, as boas-vindas que a gente dá,
Eu lembro que a gente sempre, inclusive, comenta essa história de que desde a sede antiga, lá no início da Tecware, nos primórdios, a gente recebia as pessoas com um display de acrílico. Então a gente imprimia o nome da pessoa, boas-vindas, colocava lá o nome da empresa e deixava. E as pessoas ficavam encantadas com aquilo. Depois evoluiu para um iPad, agora a gente tem o software da Project na entrada. Mas é um marco da nossa cultura, receber bem. E não só os visitantes, né? Que a gente quer, obviamente, receber bem, que as pessoas tenham uma boa impressão. Mas principalmente as nossas pessoas. Como é que as pessoas estão chegando? Que mensagem que elas vão ter? Como é que elas estão se sentindo aqui? Como é que um snack ou algum outro símbolo da cultura, uma aula de yoga ou qualquer outra coisa que a gente desenvolve aqui, impacta a vida da pessoa? Então muitas pessoas chegam, têm experiências fora trabalho e elas nem têm tempo para lidar com esses sentimentos ou experiências. E aqui dentro a gente consegue proporcionar um pouquinho disso através dos símbolos da nossa cultura e do trabalho aí do RH. Legal. E todo esse cuidado que vocês têm com pessoas, com as pessoas que fazem parte da Tecware, como vocês trabalharam isso no momento ali de pandemia? Então, os nossos canais nos ajudaram muito, né? Mas assim que a gente percebeu que era um momento de crise, né, internacional, uma pandemia, a gente reuniu todos os líderes, toda a diretoria para entender qual seria o melhor cenário, né? Fomos imediatamente para o trabalho remoto. A gente tinha tecnologia disponível para a gente se adaptar rapidamente a isso, sistemas, comunicação interna estava preparada. A gente tinha feito trabalho de comunicação interna anos antes da pandemia, então a gente já tinha estruturado grupo de agentes de comunicação, que aqui nós chamamos de tech comunicadores. A gente tinha estruturado liderança comunicadora, tinha feito trabalho de engajamento, de instrumentalização de comunicação para todas as nossas pessoas, técnicas de comunicação. Então tudo isso, meio que sem saber, né, fazia parte da estratégia da empresa, da transformação digital organizacional, ajudou muito na pandemia. Então mesmo estando full time em casa, que era uma coisa que não era da cultura, a gente não tinha experienciado ainda o trabalho home office 100%, a gente sentiu que foi muito leve, que a gente conseguiu sair muito bem e fazer as adaptações necessárias à medida que foram surgindo aí as necessidades. Aline, e como foi o retorno do home office? Acredito que muitas empresas tenham sentido, mas até pela nossa cultura, a gente sentiu muito forte que as pessoas elas precisavam se reconectar. Por mais que a gente tivesse se preparado para um momento como esse, né? Na verdade ninguém previa um momento como esse, mas fizemos um trabalho grande de comunicação antes disso, a gente tinha os canais, a gente tinha os processos bem definidos, pessoas muito maduras e experientes com muito tempo de casa aqui na Tecware. A gente sentiu que, óbvio, a pandemia abalou muito as pessoas, distanciou as pessoas e a gente tinha um desejo muito forte de conectá-las novamente, de ressignificar as relações, de trazê-las novamente para um ambiente onde a gente sabe que a gente tem troca, que a gente tem movimento, que a gente exercita a nossa cultura com ainda mais afinco, através dos símbolos e sistemas que a gente tem aqui na sede. Então foi um momento onde a gente até inclusive fez 30 anos, nós brincamos que quantas empresas têm a oportunidade de comemorar 30 anos uma retomada de pandemia. Foi a oportunidade que nós tivemos. Então a gente tinha muito esse mote, esse gancho de vamos comemorar, vamos celebrar. Olha quantas coisas a gente já conquistou graças ao trabalho de todo mundo, graças à dedicação que todo mundo tem, graças à identificação com a cultura que todas as pessoas têm. Então, tivemos essa oportunidade e foi muito legal nesse sentido, porque as pessoas voltaram. Na época a gente fez uma baita reforma no escritório, de identidade visual, até com esse gancho de reconexão que a gente precisava, sim. E foi muito legal acompanhar a evolução das pessoas nesse sentido, porque a gente identificou as pessoas se reconectando, voltando ao que a gente tinha antes, né? Que eu sei que nada não é um novo normal. Cada um voltou ao seu modo, cada um teve uma experiência, uma vivência, mas que dentro das limitações e da vivência, da experiência de cada um, a gente sentiu um retorno, uma reconexão, tanto entre as pessoas quanto com a cultura. E isso foi muito rico aí na retomada do trabalho presencial. Muito importante a gente falar sobre como a comunicação humanizada, a comunicação empática, aquela comunicação de mão dupla, consegue de fato chegar ali naquele profissional, consegue abraçar esse profissional e fazer esse carinho que em momentos como esse de pandemia a gente precisa ter. Agora a gente pode falar sobre quais são os canais. Então, como que a Tecware se comunica com seus colaboradores, com os tech comunicadores
Como é esse processo e como são os processos comunicacionais via canais de comunicação? Legal. Eu costumo dizer que a gente está no melhor dos mundos aqui, porque agora a gente conseguiu encontrar parceiros que realmente estão alinhados à nossa estratégia, ao nosso momento. Desde o início, quando a gente implantou a comunicação interna aqui na Tecware, a gente contou com uma consultoria que foi a Ação Integrada, que inclusive a gente encontrou através da Aberge, e que foi um achado, porque a gente conseguiu, isso que eu recomendo inclusive para muita gente, procure um parceiro que consiga ajudar você a planejar a comunicação interna, porque às vezes a gente acha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e quando você vê, você faz um boneco de retalhos e na verdade não sabe exatamente o que você precisava. Inclusive na época com a Ação Integrada a gente fez um trabalho de diagnóstico envolvendo as pessoas da Tecware para entender quais os canais eram necessários, o que as pessoas sentiam falta, quais ações a gente precisava reformular. Então isso tudo foi muito rico e aí a gente dividiu um planejamento em ondas para conseguir fazer tudo que a gente precisava na comunicação. Uma das coisas foi canais. Então a gente não tinha TV corporativa, na época implantamos com outros fornecedores, passamos por um ou dois. E também, depois de um tempo, a gente contratou o Workplace, que foi também um grande ganho, que é uma rede colaborativa, muito parecida com o Facebook, é da Meta, então a gente consegue trabalhar muito colaborativamente. Estamos nessa fase do trabalho colaborativo. E aí um dos grandes ganhos mais recentes foi a contratação da Progic, uma vez que ela tem muito essa linha, esse viés muito atual, né, que às vezes é difícil encontrar no mercado, indo em comunicação, de trabalho colaborativo. Então, se a gente quer uma comunicação transversal, onde as pessoas tenham voz, onde a gente faça um trabalho mais democrático dentro da comunicação, a gente precisa de um canal que consiga se adequar a tudo isso. E a Progic não só se adequa, mas também é um parceiro que está sempre à frente. Então isso é muito interessante porque os canais que a gente utiliza estão alinhados ao que a gente está trazendo para a comunicação interna e principalmente ao que o mercado está fazendo. Às vezes a gente está em algum evento de comunicação e a gente percebe que muitas empresas ainda têm sistemas que não conseguem acompanhar o que a gente vê de mais moderno e mais adequado para a comunicação interna nas empresas. Principalmente depois aí da pandemia, né, que a gente viu que a comunicação interna ganhou uma relevância ainda maior e que a gente precisa sim focar e trabalhar a comunicação, que é uma coisa importantíssima para a estratégia de qualquer organização. Hoje a gente está naquele momento que os comunicadores falam da comunicação 4.0, né? Sim. A comunicação 4.0 é um conceito, inclusive, que a Ação Integrada, nossa consultoria, traz bastante, que é a comunicação transversal, colaborativa. Então, é muito rico para a comunicação, que muitas vezes tem uma equipe um pouco mais enxuta, em algumas realidades, conseguir descentralizar a comunicação. Então, por mais que a gente tenha influenciadores, agentes de comunicação, tech comunicadores no nosso caso, que ajuda muito, é muito bom, a gente não consegue estar em todo lugar, em todo tempo, né? Nós não somos onipresentes, oniscientes, muito menos onipotentes. Então, a gente precisa muito que as pessoas se sintam à vontade, empoderadas, para falarem dos seus próprios projetos, para falarem o que está acontecendo na equipe, para compartilharem uma celebração, uma conquista, um projeto que está acontecendo. E acaba que os canais corretos ajudam muito nisso também, né? Através da comunicação colaborativa, através de você dar autonomia, você tem os canais, você dá o treinamento, você instrumentaliza as pessoas e elas conseguem trabalhar dessa forma. E aí a comunicação interna começa a trabalhar como uma espécie de curadoria, porque a gente consegue só elencar qual é o assunto mais legal, mais estratégico do momento, que de repente eu preciso coletar um depoimento, ou enfatizar um pouco no canal, ou fazer um evento relacionado. Então isso é muito rico para a comunicação, descentralizar, através sim de parceiros, aderentes, mas do conceito de comunicação 4.0, colaborativa, transversal, democrático, esse é o caminho, né? As pessoas elas estão aí para escolher o melhor modelo de trabalho, para escolher a empresa que mais se adequa, a cultura aqui da MET. Então a gente precisa sim estar todas as áreas da empresa, né? Mas comunicação interna eu costumo dizer que é uma área que precisa estar alinhada aos principais conceitos do mercado, ao que há de mais moderno, de novo, porque sempre muda. As redes sociais estão falando, né? TikTok, uma surgindo a cada momento e a gente vê as pessoas tendo infoxicação, né? Que é um monte de informação o tempo todo, de todos os lugares. Se a gente não dá autonomia, não descentraliza, não deixa as pessoas falarem e se interessarem pelas ferramentas, aí fica difícil concorrer com esse monte de meio de comunicação, né? Você falou tópicos bem importantes, assim. Um deles é uma tendência muito grande agora de alguns anos para cá, os últimos 10 anos, e aos poucos vem se consolidando no mercado de comunicação, que é essa tendência das áreas de comunicação
estejam elas abaixo de guarda-chuva de RH, de marketing ou tendo a sua própria diretoria ali, que é pulverizar a responsabilidade pela atualização de canais de comunicação. Isso a gente consegue fazer muito facilmente num canal de TV corporativa, por exemplo, que você estabelece ali o princípio da colaboratividade por meio de um QR Code, você chama para a ação, então ali você sempre pode trazer esse colaborador muito facilmente. E segunda, por meio do conceito dos agentes de comunicação, né, que é você habilitar ali os agentes, sensibilizá-los, né, a participar por meio de um link, que eles clicam ali e já remetem o seu conteúdo direto para uma moderação, e aí o gestor do canal realmente vira um curador e ganha muito mais tempo estratégico para pensar em ações outras que vão dar mais profundidade à sua comunicação. Aline, e um outro princípio muito importante é a gente ter sempre o olhar para o que o mercado está querendo dizer, como você mencionou aí. Por exemplo, como as pessoas estão se comunicando em sociedade? É por meio de uma rede social? Então vamos entender como esse movimento de rede social pode ser aplicado em algum conceito dentro da comunicação. Aí a gente traz hoje um workplace, a gente traz hoje os apps de comunicação interna que começam a ser utilizados mais fortemente pelas empresas, e vocês estão justamente nesse caminho, né? Exatamente, as pessoas elas querem estar no centro da informação, da notícia, elas querem ser responsáveis por comunicar também. Na maioria das vezes elas só precisam realmente de ser instrumentalizadas, de se sentirem capacitadas para isso, porque às vezes a própria equipe de comunicação interna, dependendo de como a comunicação interna se posiciona, as pessoas acabam ficando mais intimidadas do que empoderadas. E você escreve aquele texto enorme, você faz aquelas coisas mirabolantes, e aí a pessoa fala, gente, como é que eu vou chegar um dia a comunicar isso? Mas a depender da comunicação que você imprime, né, do tom de voz, de qual é a sua estratégia de comunicação, você pode fazer o contrário. E as pessoas, sim, elas querem estar nesse papel, elas gostam disso. Pode ver que quando uma pessoa posta alguma coisa, faz um comunicado na TV ou no workplace, as pessoas engajam muito mais, elas querem ver os colegas falando, elas se interessam pelo que está acontecendo naquele momento. O que a empresa tem a dizer é muito importante, mas o que o meu colega está fazendo? O que ele tem a dizer sobre aquele projeto? Então, existe aí um movimento de que as pessoas estejam mais no centro da comunicação do que só a empresa falando, né? Que seja um processo mais horizontalizado. Trazer essa horizontalidade é uma das nossas estratégias de sucesso, porque o colaborador, além de ser um agente atuante e gerador de conteúdo, ele quer ver o que o meu colega também tem a dizer. Ele quer mostrar quem o inspira na empresa, né? A gente fez algumas campanhas colaborativas com empresas grandes até. Uma delas foi Quem Te Inspira no Dia a Dia. E aí, em uma semana, tinha mais de 150 participações ali, porque a cultura da colaboratividade já estava estabelecida. Então, as pessoas se sentem muito mais confortáveis em participar, em gerar conteúdo, e gerar conteúdo de relevância, né? Porque é o mix da comunicação institucional, ou seja, do que a empresa quer e precisa comunicar, com o que o meu colaborador também quer e deseja assistir na TV, né? Ou em qualquer outro canal de comunicação. O princípio é esse, né? Essa é a nossa pegada mais moderna de se fazer comunicação. Há até 2 décadas atrás, a gente tinha aquela comunicação muito top-down, né? Então, com textos muito grandes. Hoje em dia, isso não tem ressonância mais nas empresas, né? Ninguém vai parar para ler ali 1.500 caracteres no cartaz A4, né? Exatamente. Com certeza. A gente precisa se atualizar à medida que as coisas estão acontecendo. E o movimento dos colaboradores acaba mostrando muito pra gente qual é o caminho que as pessoas estão para seguir, né? Então, de repente, qual é o meme da vez? O que as pessoas estão conversando? O que está motivando mais as pessoas? Como é que elas estão se sentindo? Quando as pessoas começam a comunicar, a postar um café, a postar uma celebração, a postar a realização de um projeto, ou até alguma insatisfação com alguma coisa, através de uma mensagem no chat ou qualquer outro canal, você consegue mensurar isso de uma forma muito mais adequada. É óbvio que isso também tem impacto através da área de RH, como a liderança
se posiciona, qual é o nível de transparência que tem na organização. Tudo isso vai influenciar para que as pessoas comuniquem e se sintam à vontade. Mas eu sinto que comunicação tem um papel muito importante nesse processo. O quanto a gente consegue fazer workshops, o quanto a gente consegue fazer programas que capacitem as pessoas para que elas se sintam mais à vontade, qual programa a gente tem de agente de comunicação, qual programa a gente tem com a liderança, como é que a gente como é que a gente nutre isso, o quanto a gente está se colocando como parceiros enquanto comunicação, tanto da liderança quanto das pessoas, para que a gente esteja ali para ajudar mesmo, né? Até porque o papel da comunicação o papel de comunicar não é especialmente da comunicação, né? Nós somos os mestres dos magos, dos caracteres, não, é das próprias pessoas. A gente está aqui justamente para dar a mão e ajudar as pessoas a irem até onde elas querem ir. Tá, e falando nisso, vamos falar um pouquinho da TV corporativa da TecWare. Legal. Né? Quais são as editorias que faz mais sucesso aqui entre os colaboradores? Olha, as editorias que fazem mais sucesso eu não posso negar, que são as de parabenização. Então, tempo de casa, aniversário, faz muito parte da nossa cultura, né, de carinho, parabenizar, reconhecer, demonstrar um afeto. Então, eu acredito que em muitas empresas seja assim, mas tempo de casa e aniversário, a gente consegue, através da TV corporativa da Progic, deixar um QR Code disponível no comunicado de aniversário que leva para o nosso segundo canal aí de comunicação e que as pessoas podem parabenizar ali também direto. Além da editoria, que a gente também pode colocar para as pessoas darem parabéns para quem está fazendo aniversário no dia. Então acaba fazendo muito sucesso, as pessoas gostam muito, é colorido, é vibrante, é um momento de alegria, acaba sendo alinhado a outras ações que a gente faz aqui internamente no dia do aniversário do colaborador, então fazem muito sucesso sim. Os links que a gente disponibiliza para as pessoas comunicarem também fazem bastante sucesso. Então, a Sua Voz é uma editoria que a gente tem onde as pessoas podem falar alguma coisa relacionada a uma ação de endomarketing ou a um projeto que aconteceu, que também é bem popular por aqui. Tá. E as campanhas colaborativas, vocês têm, eu vi que tem festa junina. Sim, é muito interessante ter um parceiro que se antecipa às suas necessidades. Então, antes, sem a TV da Progic, a gente ficava, meu Deus, está chegando uma ação de endomarketing, está chegando uma ação comemorativa, precisamos correr para fazer um template, para fazer uma vinheta. E agora não. A gente recebe um e-mail marketing avisando quais são os conteúdos relacionados àquele mês e já consegue selecionar qual conteúdo que é relevante. Na maioria das vezes são todos, porque isso também é muito interessante com a Progic. A gente tem uma comunicação muito alinhada, porque a comunicação da Progic está muito alinhada com o mercado, com o que está acontecendo, com os temas atuais. Então a gente sabe que a gente vai chegar lá na Progic e a gente vai encontrar o conteúdo que a gente vai conseguir utilizar naquela determinada ação. Isso é muito interessante para a gente. Então, em atividades, em datas comemorativas como festa junina, por exemplo, a gente pensa em ações geralmente que são físicas, que a gente consegue envolver as pessoas, que a gente consegue fazer alguma coisa aqui na sede e também atingir as pessoas que estão em home office, mas a TV sempre tem um plus. Então a gente sempre sabe que vai encontrar numa festa junina, por exemplo, um correio elegante ou alguma editoria que vai ajudar as pessoas a colaborarem nesse sentido. E essa é uma porta de entrada muito interessante para o trabalho colaborativo. Editorias que sejam leves, que é o que a Progic proporciona para a gente e com muita qualidade, inclusive com uma equipe de design que a gente admira muito por aqui, que a gente sabe, dá para perceber que tem uma equipe direcionada para design, uma equipe direcionada para conteúdo, porque senão a gente não teria metade das coisas que a gente tem disponíveis, que são muito úteis. Então é muito legal a gente ter acesso a uma editoria como essa, porque a gente consegue introduzir as pessoas na TV corporativa. Então, olha como é fácil você mesmo ser aí o seu criador de conteúdo na TV corporativa. Faz um correio elegante, manda um recado de aniversário. Não é aquela coisa, divulgue o projeto que você acabou de concluir. Não, você pode começar de uma forma mais leve e entender que é possível para que você consiga se aprofundar e comunicar de uma forma cada vez mais estratégica os projetos da sua própria área. Que legal. Aline, então vocês fizeram todo um trabalho com a ação integrada mesmo que você falou, para entender um novo momento de comunicação, todo um processo de reestruturação, e aí houve a escolha, a decisão por ter uma TV corporativa. Conta pra gente como que foi esse processo. Sim, a gente identificou que independente dos canais aí que a gente sabe que estão em alta, que estão em ascensão, canais colaborativos que se assemelham muito a redes sociais,
A TV corporativa acaba se destacando por estar em todo lugar, tem um alcance maior, um impacto diferenciado. A pessoa não precisa necessariamente estar na mesa ou estar com o celular na mão para ser impactada por uma notícia da TV, com a frequência que ela tem, com o atingimento que ela tem. Então, identificamos aí através da nossa consultoria, mas a nossa estratégia é que sim, era interessante ter TV corporativa. Então a gente começou por uma TV corporativa que atendia inicialmente o nosso propósito, evoluímos para uma outra, mas a gente conseguiu identificar que a Progic, ela é realmente focada no core corporativo. Então a gente passou por uma TV corporativa que tinha um core também de telas, de iFood. É importante você entender qual o momento da comunicação interna, o que você realmente precisa para você escolher um parceiro adequado para o seu momento, que seja realmente um parceiro, que vai te levar para o caminho que você quer, que você não vai precisar ficar puxando o tempo todo. E foi isso que a gente conseguiu encontrar na Progic, porque o meu relacionamento com a Progic começou muito antes de eu contratar a Progic, da gente contratar a Progic aqui na Tecware. E a gente já recebia materiais da Progic com muita frequência, então a gente recebia e-mail marketing com planilha de planejamento de comunicação interna, com conteúdos, com layouts para ações comemorativas, para datas comemorativas. A gente ficava, caramba, que legal, nem explicando muito assim do que se tratava, como é que isso ia funcionar para o nosso dia a dia, se futuramente nós poderíamos ser parceiros. Mas a Progic se colocou como um provedor de conteúdo, como um parceiro de conteúdo, como uma empresa que se adequa aos temas do mercado, antes mesmo de eu pensar que a Progic poderia ser parceira da Tecware. Então, quando nós fomos procurar uma TV corporativa, trocar a TV corporativa para uma mais adequada ao momento que a gente estava de comunicação 4.0, colaborativa, foi de cara. Eu falei, caramba, tem um fornecedor, tem uma empresa que me manda conteúdo sempre, eu baixo, uso na TV atual, uso no Workplace. Será que eles atendem? E foi o match perfeito. Porque quando a gente começou a conversar, teve o primeiro contato, eu tive uma experiência tão boa quanto eu já havia tido antes, através dos materiais que eu baixava, dos conteúdos que eu lia, e eu consegui encontrar todos os requisitos que eu procurava. Desde uma empresa que se posicione como a gente sabe fazer conteúdo, a gente está alinhado ao que há de mais moderno, e a gente ainda tem funcionalidade para trabalho colaborativo. A gente consegue descentralizar de comunicação e dar poder e autonomia para as pessoas falarem através desse canal também. Até porque não faria sentido. Se eu tenho um canal colaborativo numa ponta, por que eu vou ter um outro que não é na outra? Então isso fez muito sentido para a gente e tem sido uma experiência incrível. A Progic é uma empresa que tem na sua origem a tecnologia, então nós somos muito fortes em tecnologia para a TV corporativa, nós desenvolvemos e produzimos a nossa própria tecnologia, então isso é muito forte. Mas além disso, a gente também tem especialistas em comunicação, temos uma equipe dedicada a fazer conteúdo para comunicação interna, que é o nosso time de marketing, que faz com maestria ali os conteúdos voltados para o mercado, para clientes e para não clientes. O nosso objetivo é ser referência. Nós temos um blog que é o endomarketing.tv. Esse blog ali tem matérias com muita profundidade e de todos os tipos. Então, o nosso propósito é esse, é ser referência em comunicação interna, comunicação corporativa e oferecer a melhor tecnologia de software e hardware do mercado para a TV corporativa. Que bom que a gente teve esse feedback aqui. Quando você ativou os canais, como que foi a repercussão desse novo canal? Porque as empresas costumam falar que a chegada da TV corporativa ela é um divisor de águas, né? A implantação da Progic na Tecware foi completamente diferente das outras implantações que a gente teve, porque a gente sentiu um respaldo muito maior no que tange ao antes. Então, como é que vocês trabalham hoje a TV corporativa? O que vocês fazem? A comunicação interna, como tá? O que vocês utilizam? Então, a gente se aprofundou num nível onde a gente conseguiu toda uma consultoria para entender qual era o nosso momento, o que a gente precisava, se a gente ia refazer ou não as editorias. A gente acredita muito que contar com parceiros que tenham expertise, que muitas vezes a gente não tem como se aprofundar tanto em todas as coisas o tempo todo, todos os dias, é fundamental. Então, se tem uma empresa que consegue criar as editorias, que consegue te assessorar nesse sentido, é importantíssimo. Para a gente foi um divisor de águas, foi fundamental. Entender qual era o nosso momento, construir as editorias a 4 mãos
e fazer um lançamento estruturado. Então a gente conseguiu fazer contagem regressiva, deixar a nossa comunicação interna, a identidade visual da nossa TV muito mais colorida, assim como já estava o nosso escritório, assim como a gente já estava trabalhando nos outros canais, fazer do lançamento realmente um evento. Então não foi só uma TV corporativa nova, foi uma mudança na comunicação interna. Então a gente está falando de comunicação colaborativa, a gente quer que vocês participem. A Prodigy ajudou a gente a construir uma vinheta para isso. Uma não, uma, duas, três, quantas fossem necessárias para que a gente tivesse uma implantação realmente efetiva, que foi o que aconteceu. Todo mundo percebeu que a TV tinha mudado, todo mundo conseguiu participar dessa mudança e isso foi muito legal. E como a gente fez o projeto de comunicação, que significa a gente entender toda a parte editorial e a parte criativa também. E a TV da TechWare é um destaque assim, no resultado final, plasticidade da criação, seguindo ali o manual de marca, os elementos animados, os personagens, né? Isso foi um dos destaques da Prodigy pra gente, porque como profissional de comunicação e cultura, que veio de marketing, então eu estive muitos anos no marketing, a gente tem muitas ideias. A gente gosta de dar nome, a gente gosta de dar cor, a gente gosta de animar. E a gente percebeu que a Prodigy conseguiu se adaptar muito bem a isso e agregar muito nesse sentido. Então, nós não precisamos acionar a equipe de marketing para todo esse processo criativo. E a gente sentiu que foi uma troca muito orgânica, foi muito legal, fluiu muito bem e a gente conseguiu um resultado relativamente rápido dentro de todas as ideias que a gente tinha. Então, eu não consigo lembrar agora de uma ideia que a gente tenha colocado que não conseguiu ser executada. Então, por mais que a gente fale, meu Deus, isso é muito, a gente conseguiu colocar. Então, isso é muito positivo, né? A gente conseguiu imprimir todas as nossas ideias, porque geralmente tem uma estratégia por trás. A nossa identidade visual já tinha aquela cor, já tinha aquela vida, e a gente também queria trazer para a TV corporativa, e a gente conseguiu fazer isso tudo de uma forma muito leve. Uma outra coisa muito interessante na implantação é que a gente teve dicas muito preciosas da equipe da Prodigy. Então, em relação a qual a frequência, quantas vezes vocês vão disparar um e-mail marketing para as pessoas publicarem na TV corporativa, esse tipo de informação, nós temos uma consultoria de comunicação interna que dá esse respaldo, mas quando você é especialista de TV corporativa, você vai falar com mais propriedade de quais são os melhores processos para a TV corporativa. Então, ouvir isso da equipe da Prodigy também trouxe uma tranquilidade na implantação. Como é que serão os próximos passos? Não é aquela coisa, implantou agora, cada um por si, Deus por todos. Muito pelo contrário. A gente teve todo esse acompanhamento no antes, no durante e no pós, que foi fundamental para o sucesso da TV corporativa aqui na TechWare. Aline, muito importante tudo isso que você trouxe. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência aí na gestão na área de comunicação e pela entrevista. Foi um prazer. Obrigada, Cleide. É sempre um prazer falar com parceiros que realmente agregam na nossa vida no dia a dia. A gente sente, faz muita diferença. E espero que a gente tenha uma parceria de muitos anos ainda pela frente. Uma empresa de tecnologia apaixonada por pessoas, por bons relacionamentos, canais de comunicação pensado em seus colaboradores. Esse foi o case da TechWare. Se você gostou e quer ver mais, acesse o nosso site, entre em Histórias de Sucesso e veja mais. Você vai gostar. Tchau, até a próxima!